Boa tarde, aqui é o professor Leonardo. Hoje eu vou gravar mais uma videoaula, continuando o projeto de extensão da Universidade Estadual de Goiás, que é trabalhar conteúdos matemáticos do ensino fundamental e médio através de videoaulas e materiais elaborados por mim mesmo. A videoaula de hoje a gente vai trabalhar sobre fração. Só lembrando que na videoaula passada nós trabalhamos a origem do significado de fração nas sociedades antigas. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o que é uma fração e nós vamos aplicar o conceito de fração em 3 problemas, sendo que 2 problemas são problemas históricos, que foram trabalhados no Egito Antigo, e um problema que a gente utiliza atualmente, como exercícios para aplicação de conceito de fração no ensino fundamental. Então, aproveitem a videoaula. Qualquer dúvida, qualquer comentário, façam a pergunta no meu canal, que eu estarei à disposição. Então vamos para a nossa aula. Primeiramente, vamos definir o que é uma fração. Então, fração, a ideia de fração é uma ideia que corresponde à representação das partes de um todo. Então, quando eu tenho a ideia de fração, eu tenho uma ideia de uma figura, que no caso aqui eu fiz um círculo, que foi dividida em 4 partes iguais. Então, essas 4 partes que eu dividi o círculo, eu vou chamar de denominador. E eu rasurei uma parte. Então, a fração que representa a parte rasurada dessa figura, ela vai ser representada por 1, que é a parte rasurada, sobre 4, que é a quantidade de partes que a figura foi dividida. Então, essa fração que eu leio 1/4 significa que eu dividi a figura em 4 partes e que eu peguei uma parte só, que no caso é a parte rasurada. Se eu dividir a figura em mais partes, o meu denominador vai corresponder ao total de partes. Então, vamos pegar um outro círculo aqui. Então, no caso, eu vou dividir o círculo em 8 partes iguais. Então, o meu denominador vai ser 8. Se eu rasurar 3 dessas partes, então a minha fração vai ser 3, que é o total de partes rasuradas, sobre 8, que é o total de partes que a figura foi dividida. Então, essa é a ideia de fração. Agora, vamos aplicar essa ideia em alguns problemas que eu considero históricos, né? Eles foram solucionados no Egito Antigo e depois nós vamos aplicar, né, essa ideia em um problema que a gente usa nas aulas do ensino fundamental. Então vamos lá. Problemas históricos. Problema 1. Nesse problema 1, está escrito aqui, papiro de Hind. O papiro de Hind, ele é um papiro que foi copiado pelo escriba chamado Ames, aproximadamente em 1650, né, antes de Cristo. Ou seja, então esse papiro ele foi encontrado em 1858 e foi comprado pelo escocês chamado Harry Hind. Por isso que esse papiro é chamado papiro de Hind. E atualmente ele está no Museu de Londres. Então esse papiro, como eu disse anteriormente, ele foi copiado pelo escriba Rames em 1650 antes da era cristã. E esse papiro, ele continha vários problemas matemáticos. E os historiadores, eles supõem que esses problemas eram problemas de aplicação de conteúdos matemáticos que eram utilizados na época. Então, um dos problemas que aparece no papiro de Hind é esse aqui. Divida 5 pães para 8 pessoas. Então, esse problema parece um problema simples, mas que a gente vai usar muito bem a ideia de fração. Então, como é que eu vou dividir 5 pães para 8 pessoas?
Então, eu vou fazer uma figura que vai representar os 5 pães. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5 pães. Aí eu quero dividir esses 5 pães para 8 pessoas. No caso, eu quero fazer uma divisão igualitária, onde nenhuma pessoa vai ficar com menos pedaço ou com um pedaço maior. Então, vamos fazer a seguinte ideia. Como eu tenho 5 pães para dividir para 8 pessoas, no caso, eu vou pegar 4 pães. Então, eu vou pegar 4 pães e dividir os 4 pães em 2 partes. Em 2 partes iguais. Em 2 partes iguais. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar esses 4 pães e dividir em 2 partes iguais. Como a figura tem 2 partes e eu dividi ela em 2, então cada parte corresponde a 1 meio, ou 1 sobre 2. Esse 1 meio significa a metade. Então, se eu dividir cada pão em 2 partes iguais, cada parte, né? Então, cada parte que eu dividi o pão corresponde a 1 meio. Então, eu dividi 4 pães em 2 partes iguais. Então, cada parte aqui corresponde a 1 meio. Então, eu vou ter quantas metades aqui? Eu vou ter 1, 2. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou ter exatamente 8 metades, né, que juntas formam 4 pães. Então, a primeira parte do meu problema está solucionada. Então, como eu queria pegar 5 pães e dividir para 8 pessoas, eu já consegui dividir 4 pães, onde cada pessoa vai ficar com a metade. Então, cada pessoa vai ficar com a metade. Mas ainda vai sobrar um pão. E aí, qual que é a ideia? Eu vou dividir esse pão em 8 partes iguais. Igualzinho que eu fiz na figura da explicação do conceito de fração. Então, se eu pegar o último pão e dividir em 8 partes, cada pessoa vai ficar com uma dessas partes. Então, cada pessoa vai ficar com 1/8 de um pão. Então, a resposta é: cada pessoa vai ficar com a metade de um pão mais 1/8 de um pão. Essa é a divisão, né? Essa é a solução do problema do papiro de Reed, que fala em dividir 5 pães para 8 pessoas. Então, cada pessoa vai ficar com a metade de um pão mais 1/8 de um pão. Essa é a solução. E só uma curiosidade, esse problema ele foi feito no Egito. Então, no Egito, eles costumavam trabalhar frações, eles costumavam trabalhar frações utilizando o que a gente chama de frações unitárias. O que é frações unitárias? São frações que têm um denominador igual a 1. Então, esse problema aqui, os egípcios eles tinham muita habilidade em pegar uma fração e transformar ela como uma soma de frações unitárias, ou seja, soma de frações com denominador 1. Então, está aí um problema, né, egípcio que a gente consegue resolver utilizando a ideia de fração. Então, você pega 5 pães para dividir para 8 pessoas. 4 pães você divide pela metade. Então, a gente vai ter 8 metades em 4 pães. Então, 8 metades, então cada um vai ficar com uma metade de um pão. O pão que sobrar, divide em 8 partes. E cada um vai ficar com uma parte de 8, ou seja, vai ficar com 1/8 do pão. Então, a resposta é a metade de um pão mais 1/8 de um pão. Certo? Agora a gente vai para o problema 2. Esse problema 2, ele também faz parte do
papiro de Hindi. Ele faz parte do papiro de Hindi. O enunciado resumido é o seguinte: divida 19 por 8. Então, esse problema é o problema 25 do papiro de Hindi. Então, ele pede para dividir 19 para 8. Esse problema aqui envolve um conceito que a gente chama de fração imprópria. Então, 19 oitavos, ou 19 dividido por 8, a gente dá o nome de fração imprópria. O que é uma fração imprópria? Uma fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. No problema anterior, que era o problema de dividir 5 para 8, então 5 oitavos, a gente chama isso de fração própria. O que é uma fração própria? É quando o numerador é menor que o denominador. Então, esse problema aqui é você pegar o número 19 e dividir para 8. Transformando essa divisão em fração, nós temos uma fração imprópria. Ou seja, essa fração imprópria, nós podemos transformar ela no que a gente chama de número misto. O que é um número misto? O número misto é um número composto de uma parte inteira, que é a parte natural, mais uma parte fracionária. Então, o que é o número misto? Ele é formado por uma parte inteira mais uma parte fracionária. Isso é chamado número misto. Então, eu posso transformar uma fração imprópria em número misto e eu posso transformar um número misto em uma fração imprópria. Então, vamos lá. Então, quando eu for transformar uma fração imprópria em número misto, eu vou conseguir dizer quantos inteiros eu tenho, né, e quantos pedaços de 8 eu tenho. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma figura dessa fração, eu vou ter a seguinte figura. De novo, eu vou usar o círculo. Eu vou dividir então eu vou ter cada círculo. Por exemplo, aqui eu vou ter um círculo dividido. Então, eu vou ter um círculo dividido em 8 partes iguais. Então, aqui é um círculo dividido em 8 partes iguais. Então, quando eu somo essas partes, eu vou obter 8. Peraí, mas a parte de cima tem quanto? 19. Então, eu vou pegar mais um círculo e dividir em 8 partes. Aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 8. 8 mais 8, 16. O total aqui na parte do numerador é quanto? 19. Então, eu vou pegar mais um círculo e dividir em 8 partes. E aí, quando eu pego esses dois círculos e rasuro eles, então, como eu quero ter 19 no denominador, então aqui eu vou rasurar todos os 8 pedaços. E aqui a mesma coisa, eu vou rasurar todos os 8 pedaços. 8 mais 8, 16. Então, nessa figura aqui, eu vou rasurar quantos pedaços? 3. Então, essa divisão aqui, eu vou ter 2 partes inteiras de 8, mais uma parte fracionária, que corresponde a 3 oitavos. Então, isso aqui é um número misto. Ou seja, 19 oitavos significa que eu vou ter 2 partes inteiras de 8, mais uma parte fracionária, que corresponde a 3 oitavos. Então, essa é a divisão. 19 dividido para 8 é igual a 2 inteiros, mais um pedaço que corresponde a 3 oitavos. Nós não precisamos efetuar figuras para responder esse problema.
basta a gente fazer uma divisão simples. Então, eu vou pegar o 19 e dividir por 8. Então, 19 dividido por 8 vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Vai sobrar 3. Então, o resultado, que é o quociente, corresponde à parte inteira. E aqui eu tenho um resto. Esse resto vai corresponder à parte fracionária de 8. Então, o resultado vai ser 2 partes inteiras, né? E que corresponde a 3 oitavos, que é a parte fracionária, que é a parte que sobrou. Então, isso aqui é chamado de número misto. Então, 3 oitavos é a mesma coisa que 2 inteiros mais 3 oitavos. Para a gente voltar do número misto para a fração imprópria, basta pegar 8 vezes 2, 16, e somar com 3. 16 mais 3, 19. Então, esse é o problema 2 do papiro de Hindi, que é o problema 25. E esse problema você pode explorar vários conceitos, fração imprópria e número misto, certo? Então, mais uma dica de você utilizar a história para ensinar conteúdos matemáticos. Agora a gente vai para o último problema, que é uma aplicação de fração que a gente utiliza, né, nas aulas no ensino fundamental. Então, o problema, que a gente fala problemas atuais. Então, vamos a esse exercício aqui. Minha turma tem 21 alunos, no qual 2/3 são meninas. Quantos são as meninas e os meninos na turma? Então, esse problema aqui, ele é composto dos seguintes dados. Eu tenho aqui o total de alunos. Então, o total de alunos é 21. Só que desse 21 alunos, 2/3 dos alunos são meninas. Então, ele quer saber quantas meninas e quantos meninos há na turma. Então, se eu tenho 2/3 dos alunos são meninas, então eu vou calcular 2/3 de 21, onde 21 corresponde ao total de alunos. E aí, eu vou usar a ideia de fração. Como esse 21 é a quantidade que eu quero calcular os 2/3, então como é que funciona? Eu vou dividir o 21 em quantas partes? Em 3. Então eu vou dividir o 21 em 3 partes iguais. Então 21 dividido para 3 vai dar 7. Então se eu pegar minha turma e dividir em 3 partes, então a minha turma terá 3 partes de 7 alunos. Só que dessas 3 partes, eu vou pegar quantas? Eu vou pegar 2. Então, eu vou pegar 2 partes de 3. Só que cada parte tem quantos alunos? 7. Então, eu vou pegar 2 vezes 7, que é igual a 14 alunos. Então, 14 alunos corresponde a meninas. Então, é como se eu fizesse uma figura onde eu repartisse essa figura em 3 partes iguais. Só que essa figura representa um total de 21. Onde cada parte aqui tem quantos alunos? 7. Ou seja, eu dividi 21 para 3, deu 7 alunos em cada parte de 3. Aí, no caso, eu vou querer pegar 2/3. Ou seja, de 3 eu vou pegar 2 pedaços. Como cada pedaço tem 7 alunos, então eu vou ter 7 duas vezes. Então eu vou ter 14 alunos. Então, nesse caso aqui, de uma turma de 21 alunos, 2/3 são meninas. Então, 2/3 de 21 corresponde a 14 meninas. E são quantos meninos? Ora, se eu tenho 14 meninas,
Sobra quantos meninos? Sobra uma parte, né? Uma parte de 3. Só que essa parte de 3 contém quantos alunos? 7. Então eu vou ter 7 meninos. Quando você soma 7 mais 14, 21. Ou seja, 14 alunos são meninas e 7 alunos são meninos. E aí a gente usa a ideia de fração. Ou seja, onde o denominador corresponde a dividir o todo em partes iguais e o numerador, que é a parte de cima, corresponde a pegar um pedaço dessas partes. Então eu dividi o todo para 3, mas eu vou pegar somente 2 partes de 3. Aí eu tenho o resultado de 2/3 fazendo essa conta. Divide 21 para 3 e pega o resultado, ou seja, cada parte vai ter 7. 7 vezes 2, 14. Então é isso, gente. Aí a gente vai encerrar a nossa videoaula para vocês entenderem como é que o conceito de fração eram aplicado nos problemas antigos do Egito e como ainda ele é utilizado, né, nas escolas atualmente. Então, a fração ela é utilizada para resolver vários problemas. Isso aqui é uma aplicação de um deles, correto? Nas próximas videoaulas a gente vai ver mais fatos sobre frações, como frações equivalentes, simplificações e operações de frações. Então a gente vai despedindo aqui. Espero que vocês gostem, né, e aproveitem as aulas. Então, boa tarde e até a próxima videoaula.